Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, primeiro rezando, pedindo ao Divino Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa aprender as coisas que o Senhor quer nos falar e nos revelar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo bíblico, mas antes eu vou pedir aquele recadinho, que eu sempre coloco antes dos nossos vídeos, tá? Por favor, gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que outras pessoas também possam se inscrever, tá? Nós estamos aí oferecendo um curso bíblico pela internet de graça, tá? Então, quem que dá curso de teologia de graça aí na internet? Ninguém. Eu sei que tem gente aí que dá curso de teologia, curso bíblico, mas pago, tá? Mas a gente não cobra um centavo. Mas a única coisa que eu peço para você, por favor, se inscreva e compartilhe aí nos grupos de oração, nas igrejas, no Face, tudo que você puder compartilhar, tá bom, gente? Por favor, nos ajude aí a evangelizar, tá bom? Estamos estudando o livro de Josué, ok? O livro de Josué, ele aborda a entrada do povo na terra prometida, tá? O povo que entrou na terra prometida com Josué, tá? Discípulo de Moisés. Moisés não entrou, quem entrou foi Josué. Então ali eles se encontraram com muitos pagãos, mas Deus tinha dado aquela terra para eles. Já tinha dado para Abraão, prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e quem entrou foi Josué. Então nós já vimos aí nas aulas passadas as derrotas que Israel proporcionava àquele povo. O único povo que não foi derrotado foi os Gabaonitas, porque nós vimos na aula passada que se aliaram com Josué e com Israel. Então, aqui nós paramos no capítulo 10. O capítulo 11, ele vai falar da conquista das terras do norte. Só que é muito parecido com o que nós já vimos lá atrás. Então, gente, eu vou passar. Eu não vou, porque senão vai ficar uma coisa muito repetitiva. O que vai acontecer aqui? O mesmo que aconteceu no reino do sul, vai acontecer no reino do norte. Ou seja, aqueles povos, aqueles reis pagãos vão guerrear com Israel e vão perder. Então aí no capítulo 11, você pode ler depois em casa todas essas derrotas, não é? É só você ver aí no versículo 4, né? Partiram, tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia da praia do mar, com enorme quantidade de cavalos e de carros. Então, os reis, eles se preparavam para combater Israel, mas nenhum deles conseguiu vencer Israel. Só vocês verem aí, a partir do versículo 5, que vocês vão ver aí os reis combatendo Israel, tá? E Deus vai dizer para Josué o mesmo que disse lá atrás. Só você ver aí no versículo 6.
o Senhor disse a Josué: não temais diante deles, pois amanhã, a essa mesma hora, eu os entregarei todos transpassados a Israel, não é? Seus cavalos, queimará os seus carros. Josué, com todos os seus guerreiros, os atacou de surpresa perto das águas e caiu sobre eles. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu. Aí que dá o nome, né, de todos aqueles que Israel perseguiu e venceu. No versículo 9 diz assim: Josué os tratou como o Senhor havia dito. Cortou os seus cavalos, queimou seus carros. Então, Josué foi obediente a Deus. Tá? Isso, gente, é o mais importante. Mais importante do que a gente ficar se prendendo naquilo que é material, naquilo que é a letra. O que a gente tem que trazer do livro de Josué? A obediência que Josué tinha a Deus. Por que Josué venceu todas as batalhas? Porque ele obedeceu a Deus. Então, isso que nós temos que trazer para nós. Né? Claro que é um contexto diferente, é um contexto de guerra. Mas qual é a nossa guerra hoje? A nossa guerra hoje é contra o mal, é contra o pecado. É o bem contra o mal. Não é? Então, hoje, né, se a gente se apegar com Deus, se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Esse é o contexto do Novo Testamento. Tá bom? Então aí continua, tá? Eu vou passar porque vai ficar uma coisa repetida, tá bom? Aí começa a mostrar todas as batalhas que Josué teve e as vitórias. Então isso aí tudo nós podemos passar, tá? O versículo 12 fala que todas as cidades, os reis, tá? Todos Josué os tomou e os passou ao fio da espada, em virtude do anátema, porque estava todo o povo excomungado. Por quê? Porque eram pagãos. Não é? Como havia ordenado o Senhor a Moisés, o seu servo. Então, desde a época lá de Moisés, Deus já tinha falado que Deus ia dar a vitória a Israel quando ele chegasse na terra de Canaã e fosse guerrear contra os pagãos. Ok? Então aqui, aí ele conta, não é? No versículo 14, tudo dessas cidades, inclusive o gado, os israelitas tomaram como presa de guerra. Todos os seres humanos, porém, passaram ao fio da espada até exterminá-los. Não deixaram nenhum ser animado. Na Bíblia de Jerusalém, gente, tem rodapé. Embaixo tem a explicação do texto. É muito importante as Bíblias católicas também por isso. Tem as explicações no rodapé. Então, olha o que a Bíblia de Jerusalém explica. Aquilo que eu já venho falando aqui. Então, eu vou ler o que está na Bíblia de Jerusalém. Presta atenção. As razões desse extermínio, ou seja, Josué que exterminava o povo, né? Os inimigos. Qual é a razão de matar todo mundo? Né? Mulher, criança, todo mundo. Tá? Qual é a razão? A conquista é guerra santa. Presta atenção. A conquista é guerra santa. A terra do Senhor deve ser purificada de toda presença pagã. Porque eles eram pagãos, tá? Politeístas, adoravam muitos deuses. Se eles ficassem ali, eles iam levar Israel para a idolatria. Então, por isso que é a guerra santa. Entendeu? É um povo contra outro povo. Ok? Então, era o jeito deles guerrear. Não é igual hoje que tem diplomacia. Entendeu? Israel é um povo santo. Santo quer dizer separado. Ok? Portanto, separado. Tá vendo? Que deve ser preservado de todo comprometimento que possa torná-lo infiel. Entendeu? Então, não sei se você entendeu. Então, por que acontecia essas guerras e Israel matava todo mundo? Porque senão eles poderiam corromper o povo. Tá? Então, gente, isso que nós temos que entender. Muito mais que a gente ficar preso, né, naquilo que acontecia, é a gente trazer para nós hoje. Tudo aquilo que compromete a nossa fé, nós temos que eliminar. Tá? Hoje, gente,
Você não pode assistir novelas contrárias à nossa fé. Você não pode assistir filmes contrários à nossa fé. Você não pode ouvir música contrárias à nossa fé. Porque aqui Deus não permitia que nada corrompesse o povo. Ah, eu posso ouvir música tal, música secular? Pode, dependendo da música. Eu posso assistir filme? Depende do filme. Eu posso assistir novela? Dependendo da novela. Você tem que ter discernimento. Por isso que São Paulo fala. Discernimento dos espíritos. O que é bom e o que não é. Ficai com o que é bom. Analisar tudo e ficar com aquilo que é bom. São Paulo fala. Então não é que você tem que jogar tudo fora. Você tem que ser um alienado. Eu não posso fazer nada. Não, não é isso. Agora, você também não pode ouvir certo tipo de música. Igual a gente vê hoje aí. Que te faz pecar. Jesus não fala? Aquilo que te faz pecar, corta. E é isso que quer dizer isso. Se você vai ouvir aquela música e vai te fazer pecar, não ouve. Se você vai ver aquele filme, vai ver aquela novela que vai te fazer pecar, não assista. Então, gente, a gente tem que ter discernimento. O cristão, ele tem o dom do Espírito Santo para isso. Fazer o discernimento, aquilo que é bom e aquilo que não é. Entendeu? Aí aqui, no versículo 15, como o Senhor ordenou a seu servo Moisés, assim ordenou Moisés a Josué. Olha que interessante. O que Deus tinha ordenado para Moisés, Moisés passou para Josué. É o que nós chamamos de sucessão apostólica. Isso tem na igreja até hoje. A igreja vem dos apóstolos. Então tudo aquilo que a gente recebeu dos apóstolos, a gente não pode mudar. Tudo aquilo que Deus, os judeus, gente, eles têm isso aí, muito firme, a tradição. Por isso que nós também temos a nossa tradição católica, que tem gente que critica. Ah, não, eu só acredito na Bíblia. Não. Os judeus tinham a tradição, que passava de pai para filho. Nós estamos vendo aqui. Aquilo que Deus passava para Moisés, Moisés passou para Josué, foi vindo, até hoje é assim. A igreja é a mesma coisa. Tudo aquilo que veio da tradição, o credo, o nosso credo veio da tradição. Os sacramentos, os 7 sacramentos vieram da tradição. Então, gente, a gente não pode desprezar aquilo que vem de Deus. Entenda isso. São duas tradições. A tradição humana e a tradição que vem de Deus, apostólica. Por isso que a igreja chama tradição apostólica, que é derivada do judaísmo. Tá? O judaísmo, o cristianismo descende do judaísmo. Não é uma continuação, não. Tá? Mas o judaísmo é uma prefiguração do cristianismo. Entendeu? Então aquilo que Deus passou para Moisés, Moisés passou para Josué. E Josué passou para o povo. De geração em geração. E você tem que passar para o seu filho, para o seu neto. É a doutrina. É o que a igreja chama de sã doutrina. Ok? Josué executou, sem omitir uma só palavra, daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Olha aí. Então aquilo que é verdade de fé, você tem que ensinar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, e não pode omitir nada. Ah, mas eu vou magoar o meu neto. Não. A verdade, gente, Jesus disse, a verdade vos libertará. A gente não tem que falar o que a pessoa quer ouvir. Infelizmente, eu tenho muito preocupação hoje com esse cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Um cristianismo que a gente não pode falar a verdade. Você tem que falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Não. Isso não é cristianismo. Jesus, gente, ele amava a pessoa, mas ele colocava o dedo na ferida. Lembra aquela mulher que ia ser apedrejada? Jesus não deixou apedrejar. Mas o que ele falou para ela? Vá e não peques mais. Jesus não falou, vai e continue pecando. Não, Jesus não falou isso. Então a gente hoje tem a mania de falar só aquilo que a pessoa quer ouvir. Tem que amar todos. Nós temos que, com amor. Temos que pregar o evangelho com amor. Agora não podemos omitir nada. O que é verdade é verdade. O que está na lei de Deus está na lei de Deus. Não tem choro, não tem vela, não tem conversa. Por isso que a igreja católica nunca mudou uma vírgula da sua doutrina e não vai mudar. As pessoas ficam com raiva da igreja. A igreja nunca mudou nada na sua doutrina. Não tem uma doutrina católica que você vê que mudou. Doutrina. Não estou falando de coisas pastorais, medidas litúrgicas, não estou falando nada disso. Estou falando doutrina. Aquilo que é verdade de fé. Que um dogma de fé é o credo. Eu falei do credo aqui, que vem da tradição da igreja. A igreja nunca mudou uma vírgula do credo. Até hoje a gente reza o credo. É a mesma coisa. A igreja nunca mudou uma coisa do credo. E nem vai mudar. Porque é verdade. O que é verdade não muda. Muda aquilo que é mentira.
Então isso é desde o Antigo Testamento. Entendeu? Assim Josué tomou toda a terra, não é? A montanha do Negueb, a terra de Gósen, as terras, né, da planície de Arabá, a montanha de Israel e sua planície. Né? Aí aqui começa a contar, né, todas as vitórias de Josué, que eu já falei. Tá? Versículo 18. Durante longo tempo Josué fez guerra contra todos os reis. Tá? Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, a não ser os que habitavam em Gabaon, não é? Que fizeram aliança lá com Josué, nós vimos na aula passada. Todos os outros foram exterminados, ok? No contexto que eu já expliquei. O Senhor havia, pois, decidido endurecer o coração desses povos para que combatessem Israel, para que fossem anátemas, ou seja, excomungados, e para que não houvesse para eles remissão, mas fossem exterminados como o Senhor ordenou a Moisés. Isso aqui, gente, é outra coisa que eu já expliquei, vou explicar novamente. Lembra que lá no livro do Êxodo fala que Deus endureceu o coração do faraó? Aqui fala a mesma coisa. O autor sagrado, ele coloca isso como se fosse Deus que endurecesse o coração das pessoas. Não. Deus não endurece o coração de ninguém, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. Mas os judeus, eles acreditavam o quê? Tudo aquilo que vinha para eles, de bom ou de mal, vinha de Deus. Eles não tinham a cultura que nós temos hoje, que Jesus colocou para nós, que só Deus é bom. Tá? Nós sabemos que Deus não pode fazer o mal. Deus permite o mal, é diferente. Agora, os judeus não tinham essa compreensão que de Deus não vinha o mal. Então, para eles, tudo aquilo que vinha de bom ou de mal vinha de Deus, no Antigo Testamento. Então, Deus teve que vir trabalhando esse povo, até que chegasse no Novo Testamento, Jesus vem falar, não, Deus é amor. Só Deus é bom, Deus não pode fazer o mal. Entendeu? Então é isso daí, mas Deus não endurece o coração de ninguém. Ok? Porque nós temos liberdade, livre-arbítrio. Senão nós seríamos um robô. Ok? E aí continua falando, né, que Josué exterminou os mais reis, né, lá nas montanhas, né, todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel, voltou com as suas cidades ao anátema. Então excomungou todo mundo, né? Já falei também sobre essa questão de excomunhão. A igreja tem autoridade para excomungar uma pessoa, mas se ela se arrepender, ela pode voltar. Tem alguns pecados que ela pode voltar. Já expliquei aí em vários vídeos anteriores, tá bom? Assim, pois, não restou nenhum dos Enaissim na terra dos israelitas. Ok? Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia dito a Moisés, e deu por herança a Israel, porque Deus tinha prometido já desde Abraão, e Deus cumpre a sua palavra, Deus é fiel, segundo a sua divisão em tribos. E a terra descansou da guerra. Então, depois que houve essas guerras todas, que Israel venceu todos esses povos, houve um tempo de paz. Diz aqui, a terra descansou da guerra. Então ficou um tempo em paz, por enquanto, né? Depois vai ter outras guerras, mas por enquanto houve um tempo de paz. Aí no capítulo 12 eu vou passar. Por quê? O capítulo 2 ele faz uma recapitulação. Tá aí, tá bem claro aí no capítulo 12. Os reis vencidos, né, no Jordão. Tá? Então aí ele dá o nome dos reis, não é? Esses são os reis da terra, os quais os israelitas feriram e cujo território tomaram além do rio Jordão. O mesmo Jordão que Jesus foi batizado, ok? Então aí ele começa a dar o nome daqueles reis que para nós é o de menos. Né? O rei de Jericó, o rei de não sei da onde, o rei da... Então nós podemos passar isso daí. É igual aquelas que eu já falei aqui, né? Fulano que é filho de Bertano, que é filho de Ciclano. Isso aí nós não precisamos ler isso. Podemos passar. Tá? Então aí ele dá a lista dos reis que foram vencidos pelo povo de Israel através de Josué. Tá bom? Então o capítulo 12 é só isso. Tá? É só essa lista dos reis que foram vencidos. Podemos passar, ok? O capítulo 13, ele fala da partilha da terra entre as tribos. Então, Josué, não é? As tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, ficaram, né, cada um com a sua terra, e ali foi distribuído um pedacinho de terra para cada um. Por isso que a igreja nunca foi a favor de invadir terra de ninguém. Cada um tem que ter a sua terra. Tá? Então nada disso ficar invadindo terra do vizinho. Tá bom?
Josué se tornou idoso e de idade avançada. O Senhor lhe disse: eis que estás velho em idade avançada, e ainda resta muita terra para conquistar. Esta é a terra que ainda resta, todas as províncias dos filisteus. Olha aí, os filisteus também eram pagãos. Nós vamos ver mais para frente lá, inclusive, né, a história muito conhecida lá do Golias, né, que era um gigante dos filisteus, né, na época de Sansão também, tinha lá a Filisteia, Dalila, né, que cortou o cabelo de Sansão. Tudo nós vamos chegar lá. Né? Todo mundo conhece a história de Sansão, Dalila, Davi, Golias, nós vamos chegar lá. Então aqui Deus já fala, né, que eles vão conquistar a terra dos filisteus. E as promessas de Deus se cumprem, tá vendo? E toda a terra, né, aí aqui ele começa a falar dos povos, né, desde do Egito. Aí ele começa a falar, nós podemos passar os cananeus, olha aí, tá? Os cananeus também eram pagãos, ok? Podemos passar a terra dos cananeus, que os sidônios, tudo eram pagãos, né? Os amorreus, todo o Líbano ao oriente, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Hermate. Tá? Então aqui ele fala, né, de todos esses povos, tá, que Deus vai dar a terra deles para os israelitas. Olha aí, Deus fala no versículo 6: todos os habitantes das montanhas eu mesmo expulsarei diante dos israelitas. Olha aí, então Deus combatia por Israel, Deus guerreava por Israel, tá? Então Deus está junto conosco também nas nossas batalhas. Hoje é contra o mal, contra o pecado, como eu já expliquei, não é? A única coisa que Deus falou para Josué foi o seguinte: a única coisa que você vai fazer, tu somente tens que distribuir a terra como herança aos israelitas, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra como herança entre as 9 tribos e meia da tribo de Manassés, desde o Jordão até o grande mar, até o ocidente, tu lhe darás. Então, Deus falou para Josué: eu vou te entregar os inimigos nas tuas mãos, vocês vão vencer. A única coisa que você vai fazer é distribuir uma terra para cada tribo. É a única coisa que você vai ter que fazer. E Josué obedeceu a Deus, ok? Aí agora ele vai começar a distribuir as terras entre as tribos, ok? Então, no versículo 8 diz assim, do capítulo 13: quanto a outra meia tribo de Manassés, juntamente com... Aí que ele fala, né? Havia já recebido uma herança que Moisés havia dado, além do Jordão. Aí aqui, né, ele fala, né, que vai dar uma terra para cada tribo. Podemos passar, ok? Podemos passar. O versículo 13 diz assim: os israelitas, porém, não expulsaram os Gessuritas, nem os Macatitas, tá? Que habitavam ainda hoje no meio de Israel. A tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, tá? Foi a única que não se deu herança. Os dons feitos ao Senhor, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo lhe havia dado. Então, por que a tribo de Levi não recebeu nenhuma terra? Porque era a tribo dos sacerdotes. E os sacerdotes tinham que servir todas as tribos, como acontece com os nossos padres hoje. Por que os padres hoje não casam? Para poder ficar numa igreja, numa diocese. Se ele é diocesano, tem os padres que são diocesanos e tem os padres que são de congregação, tá? Aqueles que são de congregação obedecem o superior da congregação, e o superior obedece o bispo, tá? São os franciscanos, os jesuítas, os palotinos. Aqui em Itaperuna nós temos os palotinos, que eles são da Santa Rita, da São Benedito, são palotinos, são de congregação. E temos os diocesanos, que é o da Matriz, por exemplo, entendeu? Que obedece diretamente o bispo. Então o padre, que ele é diocesano, ele deixa de constituir uma família para assumir uma paróquia, tá? Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui,
A tribo de Levi não tinha nenhuma terra, porque aqueles que receberam a terra cultivaram, né, para sua família, para deixar para os filhos. O padre, como ele não tem filho, ele não tem esposa, então ele fica na igreja. Por isso que a gente tem que sustentar o padre. Por isso que precisa do dízimo, precisa da oferta, não é? Para quê? Muita gente pergunta, para que dízimo, para que oferta? O padre tem que comer, o padre tem que beber, o padre tem que ter um carro. Já falei sobre isso aqui. Como é que o padre vai numa reunião com o bispo a pé, de ônibus? Ele tem que ter um carro, não precisa ser de luxo, mas ele tem que ter um carro para ele se locomover. Entendeu? Então, gente, isso. E a palavra de Deus diz: o operário é digno do seu salário. Então, o padre também é um operário, ele é um missionário. Né? Ele entrega a sua vida para Deus, então ele também tem que ter o seu ganho. Entendeu? Nada mais justo. Tá bom? Então, por isso que a tribo de Levi não recebeu nenhuma terra. Ok? Porque os sacerdotes tinham que servir em todas as tribos, porque ofereciam a Deus um sacrifício, como os nossos padres hoje oferecem a Deus o maior sacrifício, que é a Santa Missa. Ok? É muito bonito isso. Aí aqui, o que vai acontecer? Aí aqui ele vai contar a distribuição das terras, que eu também não vou ler. Acho que a gente não precisa ler. Tá? Por exemplo, eu só vou falar, se você depois quiser ler em casa, não tem problema. Tá? Mas aqui a gente não precisa de ler. Ok? Então o que aconteceu? As tribos, cada um teve o seu pedaço de terra e Deus deu um pedacinho de terra para cada um. É isso que está contando aqui. Então, por exemplo, aqui no capítulo 13, no versículo 15, fala da tribo de Ruben, que foi o primogênito de Jacó. Tá? Então aqui conta toda a divisão da terra para essa tribo. Não é? Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma parte segundo o seu clã, ou seja, a sua família. Não é? Aí que fala, tiveram território tal, entendeu? Então, o versículo 23. Assim a fronteira dos filhos de Ruben foi o Jordão e o seu território. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo o seu clã, com as suas cidades e suas aldeias. Então, todas as tribos eles vão falar a mesma coisa. A tribo tal teve a terra tal, não é? Então, não precisamos falar, senão vai ficar repetitivo, cansativo. Nós podemos passar. Então, depois fala da tribo de Gad, que era outra tribo, filho de Jacó. Depois fala da tribo de Manassés, ok? Que ganhou a meia tribo de Manassés, ok? Moisés tinha dado meia tribo a Manassés, ok? Uma parte segundo o seu clã, ok? Essas são as heranças que Moisés deu às planícies de Moabe, além do Jordão, de Jericó ao oriente. A tribo de Levi, contudo, Moisés não deu herança. Já expliquei por quê. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, porque é a tribo dos sacerdotes, tá? Oferecem a Deus um sacrifício, como lhes havia dito, ok? Aí aqui ele continua, tá, com as outras tribos. A partir do capítulo 14, ele vai continuar falando a mesma coisa, no capítulo 14. Essas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, que lhes deram como herança o sacerdote Eliezer, Josué filho de Num, com os chefes da família das tribos de Israel. Foi por sorte que receberam a sua herança, conforme o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés para as 9 tribos e meia. Moisés já havia dado herança às suas tribos e meia do outro lado do Jordão, mas os levitas não haviam dado herança, já expliquei. Os filhos de José, tá? José do Egito, que nós já estudamos também lá no Gênesis capítulo 37. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, tá? A não ser cidades para nelas habitarem, com as pastagens para o seu gado e a sua manutenção. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e partilharam a terra. Então, aqui eles foram obedientes a Deus. Tudo aquilo que Deus falou para eles, eles fizeram. E eles foram felizes, tá vendo? Quando eles obedeciam, eles eram felizes. Quando eles desobedeciam, eles não eram felizes. Aí Deus abandonava eles, tá? Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui. As heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã
que lhes deram como herança o sacerdote Eliezer e Josué. Então, gente, qual é a nossa herança hoje? É o céu, é a vida eterna. Por isso que vale a pena a gente passar um pouco aqui de dificuldade, como os israelitas tiveram dificuldades. Para eles conseguirem essa terra, olha o que eles tiveram que passar, por culpa deles. Não é? Claro que foi por culpa deles, mas eles tiveram que passar muitas dificuldades. Então, gente, eu quero falar isso para você. Para a gente alcançar o céu, vale a pena a gente passar aqui por alguma dificuldade, alguma provação. Porque, gente, eu já falei e vou falar novamente. Quando você supera um problema, te torna uma pessoa mais forte. Ninguém nunca vai saber o que é a vitória sem luta. Você fica acomodado. A pessoa que não luta para alcançar as coisas, ela fica acomodada. Isso não é bom. Então, quer dizer, às vezes vale a pena a gente passar por uma tribulação, por alguma coisa, para a gente conseguir a vitória lá na frente. Não é? Ah, a pessoa, né, estuda e passa num concurso. Ela conseguiu a vitória. Mas ela teve que se esforçar. Não é verdade? Então, gente, não existe vitória sem luta. Então aqui eu achei interessante isso. Israel teve a herança, né, de Deus, mas eles tiveram que passar por muitas dificuldades por culpa própria. Então, às vezes, a gente precisa passar por nossa culpa muitas dificuldades, mas se a gente não abandonar a fé em Deus, Deus vai nos dar a vitória, como deu para Israel. Ok? A parte de Caleb. Por que Deus deu uma parte para Caleb? Por quê? Porque Caleb foi fiel a Deus. Quando o povo estava sendo infiel a Deus, lá cometendo idolatria, duas pessoas foram fiéis a Deus, Josué e Caleb. Tá? Tanto que os dois entraram com o povo na terra prometida. Nem Moisés não entrou. Mas Josué e Caleb entraram, porque foram fiéis a Deus. Então, por causa dessa fidelidade de Caleb, Deus deu também uma terra para ele. Olha só. A parte de Caleb. Os filhos de Judá, lembrando que Judá é a tribo da qual vai nascer o Messias, Jesus. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, lhes disse: Bem sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, não é? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para espionar a terra de Canaã, essa terra que eles estavam. E eu lhe fiz o relato sincero. Mas os irmãos que haviam subido comigo desencorajaram o povo, ao passo que eu segui perfeitamente o Senhor meu Deus, ou seja, permaneceu fiel. Os outros não foram fiéis, mas ele foi fiel. E depois ele conseguiu a recompensa. Se a gente for fiel, né, Deus é fiel. Se a gente também for fiel, a gente vai alcançar. Né? Naquele dia Moisés fez este juramento: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque seguiste perfeitamente o Senhor meu Deus. Então Moisés já tinha prometido para Caleb que na hora que Deus tivesse dado aquela terra para Israel, que ele iria receber um pedaço de terra, e vai receber. Entendeu? Desde então o Senhor me guardou com vida, segundo a sua promessa, porque Deus é fiel. Por isso que a gente tem que fazer promessa, tem que cumprir, porque Deus promete, mas cumpre. Entendeu? Faz 45 anos que o Senhor fez esta declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Estou tão robusto hoje como no dia em que Moisés me confiou essa missão. Minha força de hoje é como a minha força de então, para combater e para ir e vir. Olha só, hein? Olha só o que é uma pessoa de fé. Né? Uma pessoa que já estava com uma certa idade, mas a fé continua a mesma. Não perdeu a sua fé. Então, gente, a gente tem que se espelhar nesses homens da Bíblia. Né? Que mesmo com dificuldades, mesmo passando por várias coisas, permaneceram com a fé firme. Josué, Caleb e vários outros. Entendeu? Agora, pois, que me desta montanha de que me falou o Senhor naquele dia. Ouviste naquele dia que lá estavam as grandes cidades fortificadas, porém, se o Senhor está comigo, eu expulsarei, como disse o Senhor. Então, ele está falando o quê? Que se derem uma terra para ele, ele também vai expulsar todos os pagãos que estiverem lá.
Ele não vai deixar se corromper pela idolatria. Ele sempre vai permanecer fiel a Deus. É a convicção dos homens de Deus, né? Josué abençoou, olha, presta atenção, hein? Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron, aquela cidade, né, daqueles povos que não guerrearam com Israel, né? Deu a terra de Hebron como herança. Assim Hebron permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, porque seguiu perfeitamente o Senhor Deus de Israel. Isso aqui para nós é uma maravilha. Entendeu? E a terra descansou da terra. É tão bonito, mas é tão bonito que eu vou repetir. Tá? Josué abençoou Caleb e deu Hebron como herança. Assim Hebron permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, porque seguiu perfeitamente o Senhor Deus de Israel. Então, por que ele foi abençoado? Porque seguiu a Deus, a lei de Deus, que era o que tinha na época. Não é? Foi fiel a Deus até o fim. E você, é fiel a Deus até o fim? Ou qualquer coisinha você desiste? Isso é, gente. Por isso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que persevera hoje, amanhã já desiste. Não. A gente tem, gente, perseverar a vida toda. A nossa fé tem que ser... Por isso que a nossa fé tem que aumentar a cada dia. Por isso que a gente tem que rezar todo dia. Por quê? Porque senão a gente fica fraco. Porque o mundo nos derruba. Mas se a gente permanecer firme, fiel, nós vamos receber a herança. Que para nós hoje não é mais um pedacinho de terra, é o céu. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Entendeu? Aí no capítulo 15, aí ele volta a falar das outras tribos, inclusive da tribo de Judá, que é a tribo da qual vai nascer Jesus, o Messias. Né? Os filhos de Judá também vão receber a mesma coisa, podemos passar. Não vou ler, gente, porque é a mesma coisa, né? Vai ficar repetitivo. Ok? A fronteira, olha só o versículo interessante. Eles ficaram no lado sul, ok? Que é Jerusalém. Olha só que interessante. No versículo 8 aí fala, né, que a terra que ficou para Judá é a terra do sul, que hoje é Jerusalém. Tá? Por isso que Jerusalém lá é tão cobiçada, né, pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo. São a cidade das três religiões monoteístas. Porque é a terra santa. Para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Todos três veneram Jerusalém como cidade santa. Ok? Tá? Aqui ele fala, não é? A fronteira ocidental era formada pelo grande mar, né, ali de Jerusalém. Né? Essa fronteira era os seus limites, os filhos de Judá e o seu clã, ou seja, a sua família. Ok? Aí fala que os calebitas são os descendentes de Caleb. Caleb morreu, deixou descendentes. Tá? Então os calebitas ocupam o território de Hebron, como eu já expliquei. Né? Não vou voltar para não ficar repetitivo. Tá? Então, os descendentes de Caleb ficaram com a terra de Hebron. Ok? E aí ele continua falando sobre... não sei se você reparar bem, eles dão mais ênfase à tribo de Judá. Ó, a tribo de Judá aqui já tem 2 páginas falando dela. O capítulo 15, praticamente o capítulo 15 inteiro falando só da tribo de Judá. Porque dessa tribo vai nascer o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Interessante. O capítulo 16 é a tribo de Efraim. Efraim são os filhos de José, do Egito. Ok? Jacó gerou José, José gerou Manassés e Efraim, ok? Então Efraim começava no oriente do Jordão até Jericó. As águas de Jericó, que é o deserto que sobe de Jericó para a montanha de Betel. Em seguida, aí aqui ele continua falando, podemos passar, ok? Os cananeus que habitavam ali foram expulsos e permaneceram no meio de Efraim até o dia de hoje, sujeito a trabalhos forçados, porque eram pagãos. Né? Então os pagãos que ficavam ali eram obrigados a servir Israel. Ok?
Aí o 17 fala sobre a tribo de Manassés, que também era filho de José, o primogênito de José. Então, é só você ler aí, podemos passar. Ok? Olha o versículo 12 do capítulo 17. Os filhos de Manassés não puderam tomar posse dessas cidades. Os cananeus continuaram a habitar na terra. Contudo, quando os israelitas se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram dali. Ou seja, fizeram eles escravos, mas não expulsaram dali. Ok? Mas eles acabaram servindo Israel. Ok? Só que a tribo de Manassés começou a reclamar. Né? Os filhos de José se dirigiram a Josué e disseram, né? Por que nos deste por herança apenas uma parte? Embora seja um povo numeroso, tanto me tem abençoado o Senhor. Disse-lhe Josué, se tu és um povo numeroso, sobe a floresta e desmata à vontade a floresta da região, não é? Visto que a montanha de Efraim, aí aqui Josué começa a falar para eles, não é? Se isso não é suficiente para vocês, vocês vão lá e guerreia lá com aqueles pagãos lá para vocês conseguirem mais terras. Eu vejo aí, gente, um pouquinho, né, de olho grande, vamos dizer assim. Isso acontece muito hoje, né? Às vezes a pessoa já tem o seu, mas está de olho no do outro. Infelizmente nós somos assim. Não é? Então, às vezes a gente não precisa de muito para viver, tá? A gente precisa do essencial, do necessário. Não precisamos de muito para viver. É uma pena que as pessoas ainda não abriram o olho para isso. Quanto mais tem, mais quer. Entendeu? Seja contente, seja agradecido com aquilo que Deus te dá, né? Todo mundo pode ver aí, ó. Eu gravo aqui num lugar simples. A minha casa é simples. Eu não preciso mais para viver. Eu tenho uma cama, eu tenho o que eu preciso, eu tenho para viver. Se algum dia, né, eu tiver condição de ter mais, tudo bem, mas se eu também não tiver, para mim já está ótimo. O que eu tenho para mim já está bom. Mas as pessoas não estão satisfeitas com o que tem. Tem gente que está dormindo na rua, que não tem um teto. Entendeu? Se você tem um teto para dormir, comida na mesa, agradeça. Agradeça a Deus pelo que você tem. Em vez de você reclamar por aquilo que você não tem, agradeça a Deus por aquilo que você tem. Então eu vejo um pouquinho de olho grande também. Entendeu? Então, gente, nós já estamos aí com 42 minutos, tá bom? E eu vou só encerrar aqui as tribos, porque aqui ele vai continuar com as tribos, ok? No capítulo 18 é a tribo de Benjamim, ou seja, a tribo de Benjamim, o Benjamim é filho de Jacó com Raquel. Né? Nós sabemos que Jacó teve 12 filhos, né? E ele teve 2 filhos com Raquel, que era a mulher que ele amava, que ele foi enganado. Nós vimos isso lá no livro do Gênesis, né? Ele amava Raquel, e lá o Labão lá enganou ele e deu Lia para ele, a mais velha, né? O Padre Léo falava, né? Devia ter dado a mais feia, né? Não sei, coisa do Padre Léo, né? Mas porque ele queria a novinha, né? E o Labão deu a mais velha para ele, mas depois ele ficou com a mais novinha também. Naquela época podia ter mais de uma mulher. É a poligamia que era tolerada, permitida no Antigo Testamento, né? Mas com Raquel, que era a mulher que ele amava, ele teve José e Benjamim. Então, Benjamim também teve a sua tribo, está aí no capítulo 18, ok? O Jordão formava a fronteira do lado do Oriente. Essa foi a herança dos filhos de Benjamim, segundo o contorno de sua fronteira e de acordo com o seu clã, ou seja, sua família. Tá? Depois, no capítulo 19, fala da tribo de Simeão, ok? Simeão, então, também era filho de Jacó, então recebeu uma tribo também, ok? Depois teve a tribo de Zabulon, que era outro filho de Jacó, recebeu também a sua terra, ok? Depois teve a tribo de Isacar, que também era filho de Jacó. Depois a tribo de Azer, que também era filho de Jacó, ok? A tribo de Neftali, também era filho de Jacó. E por último, a tribo de Dan, que também era filho de Jacó. Tá bom? Então aí, no versículo 51, diz assim:
Versículo 49 diz assim: havendo terminado a repartição da terra, segundo as suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, segundo a ordem do Senhor. Deram-lhe a cidade que ele pedia. Aí está o nome da cidade aqui que eu não vou ler, porque senão eu vou errar. Na montanha de Efraim, ele reconstruiu a cidade e nela se estabeleceu. Então, deu um pedaço então, de terra para Josué, nada mais justo. Né? Um homem de Deus, estava com eles o tempo todo. Né? Essas são as partes da herança que o sacerdote Eliezer, Josué, filho de Num, e os chefes da família repartiram por sorte, ou seja, sorteio, né? Foi sorteado, ok? Entre as tribos de Israel, em Siló, na presença do Senhor, a entrada da tenda da reunião. Assim concluíram a partilha da terra. Então tudo na época era por sorte, por sorteio, ok? Então não tem problema nenhum também a gente fazer na igreja, né? Um bingo, a gente sortear, fazer uma rifa, sortear rifa. Tem gente que acha que é errado isso. Não é errado, tá? A gente só não deve, gente, vender bebida alcoólica, tá? Isso aí, a igreja não tem um documento que fala sobre isso, não. Mas eu já vi bispos falando sobre isso. Nas nossas festas de igreja não deve vender bebida alcoólica, entendeu? Mas não tem problema nenhum a gente fazer rifa, fazer bingo, né? Aqui tudo era no sorteio e na sorte, tá bom? Então não tem problema nenhum, né? Principalmente aquela igreja que às vezes está com dificuldade, às vezes o dízimo não é tão bom, a oferta não é tão boa, né? Então não tem problema nenhum a igreja arrecadar fundos de outra forma, né? Então não tem problema nenhum, desde que as festas sejam decentes, né? Então não tem problema nenhum, ok? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 19, tá bom? Na próxima aula nós vamos para o capítulo 20, nós já estamos chegando aí no finalzinho do livro de Josué, tá? Já estamos aí na reta final do livro de Josué. Espero que você esteja gostando até agora, tá? É um pouco cansativo, né? Porque a gente tem que explicar como é que era cada livro, né, gente? Como é que era o contexto, né? Como é que era a vida do povo israelita, né, no Antigo Testamento. Então é um pouco cansativo, mas a gente vai, né, aos poucos aí conseguindo explicar e dar qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.